E hoje nós vamos para as lições de Eva para as esposas. Então vamos lá para a gente conseguir encerrar isso hoje. Lembre-se de seu propósito. Isso é a primeira lição que Eva nos deixa. Lembre-se do seu propósito. O que você veio fazer aqui? Por que a mulher foi criada? Você já tem uma longa lista de responsabilidades e de trabalhos designados por Deus, mas um papel crucial é mencionado por Deus em Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Então, o primeiro e principal papel da Eva e o propósito da criação da Eva, das mulheres, era complementar, completar e realizar Adão, atuando como uma ajudadora dele. E assim é a nossa missão como esposas. Nós precisamos complementar os nossos maridos, queira você ou queira não, concorde você ou concorde não, mas nós fomos criadas para sermos auxiliadoras, sim. Em uma palavra, tudo isso resume em ser esposa. Alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Então, nós, mulheres, somos a outra metade dos homens, sim. E muitas se revoltam com isso, muitas levantam a bandeira de não é isso que eu quero, não é assim que vai funcionar. Mas é o que está escrito lá no livro mais antigo, no livro mais sagrado, no livro aonde traz a verdade, que é a nossa criação. Nós, mulheres, fomos criadas com esse intuito. Não é bom que o homem esteja só, e por isso Deus foi lá e fez. Botou ele dormir em sono profundo, tirou uma costela e fez da costela a mulher. Então, foi para isso que nós viemos. Isso não nos torna menores ou menos importantes do que o homem, mas sim complementares. Nós viemos para complementar aos homens, sim. Somos as suas auxiliadoras. Então, essa é a lição número 1. Lembre-se para o que você veio. Primeira coisa. Seu marido é o número 1. É a pessoa mais importante na sua vida. Logo depois de Deus. Que tal um lembrete para seu coração? Hoje eu sou a ajudadora do meu marido. Se todos os dias você levantar e tiver esse pensamento, e eu sei o quanto isso é difícil. O quanto isso é difícil da gente mentalizar e viver isso. Porque eu, por exemplo, eu não fui criada com esse ensinamento. Eu fui criada que eu não devia depender de homem, que homem nenhum manda em mim, que eu não preciso de homem, que eu tenho que trabalhar, tenho que ter meu dinheiro. Isso não é uma verdade. Isso foi uma crença que me colocaram. Mas se todos os dias eu me levantar e pensar que eu posso fazer para ajudar o meu marido, porque eu sou a ajudadora deste homem. Foi para isso que eu fui criada, queira eu ou queira não. E isso demorou muito tempo para virar dentro da minha mente, essa chave, para ser quebrada dentro da minha mente. Então, hoje eu sou a ajudadora do meu marido. E nunca faz mal colocar esses lembretes em alguns lugares. Bota na geladeira, bota no celular, bota na Bíblia, bota aonde você mais tem contato. Porque nós precisamos entender que sim, nós somos a ajudadora deles, mas a gente precisa reprogramar essas crenças. Como que eu reprogramo crenças, Nath? Fazendo novas atitudes, tendo novos conhecimentos, lendo novos livros, escutando novas mensagens. Por exemplo, isso daqui. Quando eu ouvi isso, eu disse, como assim? Como assim? Eu nasci para ser ajudadora? Sim, auxiliadora do meu marido. Então, ele é a pessoa mais importante para mim depois de Deus, não os meus filhos. Então, tá Deus, sou eu, né, que eu preciso me cuidar para eu poder servir e ser auxiliadora do meu marido, eu preciso ter o meu amor próprio. Eu não tenho como amar ao próximo se antes eu não me amar. Então, sim, eu sou a auxiliadora do meu marido. E quando eu entendi isso, muitas fichas viraram dentro da minha cabeça, porque eu comecei a me comportar de maneira diferente. Eu não simplesmente ia fazer minhas coisas e acabou. Não. Eu precisava perguntar para o meu marido, o que eu posso te ajudar hoje? E muitas vezes, e não é simplesmente aquele, como é que foi teu dia, pergunta e não escuta. Ou o que eu posso te ajudar e pergunta e não escuta. Muitas vezes eu tive que abrir mão de fazer o que eu precisava, o que eu tinha planejado para mim, para poder atendê-lo. Porque às vezes ele me pedia coisas que pedi porque precisava pedir, perguntar, né? Mas ele realmente vinha, eu precisava que tu fizesse isso para mim. Então eu largava tudo que eu tinha planejado, que eu ia fazer por mim, para fazer para ele. Por quê? Porque eu sou auxiliadora dele. Eu preciso cumprir com esse papel. E quando eu comecei a cumprir com esse papel,
muitas coisas começaram a mudar. Além da minha mentalidade, em toda a nossa vida, em toda a nossa família. Porque eu quero que as minhas filhas entendam isso. Eu tenho 2 mulheres e eu oro todos os dias para que elas encontrem homens de Deus. Falta muito tempo ainda, mas no mundo espiritual as coisas acontecem muito antes. Então, que elas encontrem homem de Deus e que elas saibam se portar como mulheres de Deus. Porque isso aqui é uma teoria que funciona para mulheres de Deus, não mulheres do mundo, porque mulheres do mundo fazem como querem. E eu era essa mulher do mundo. Eu fazia conforme o que eu achava certo, o que eu achava que era bom. Mas quando eu entendi que, eu fui criada para essa tarefa, para esse propósito, então eu preciso cumprir. Porque se eu creio em Deus, se eu acredito em Deus, se Deus realmente transformou a minha vida, eu preciso cumprir os princípios. Não são regras, são princípios. Então, coloque aonde for, lembre-se, escreva na mão, escreva no celular, eu preciso ajudar meu marido, o que eu posso fazer hoje? E como que eu faço isso? Pergunte sempre. Você com certeza vê em Eva a mãe de todos os erros, com que rapidez as coisas degringolaram quando deixamos como esposas de checar as coisas com o nosso marido. Pergunte. Antes de fazer, não tome nenhuma atitude antes de falar com seu marido. Não dê nenhuma resposta, por mais boba, mais banal que seja, sem conversar com seu marido. Porque daqui a um pouco você pode marcar um compromisso, por exemplo, com uma amiga, e o seu marido estava precisando de você. Aí você não está respeitando essa ordem que seu marido é o primeiro e o mais importante. Então tome como tarefa de perguntar. Antes de dizer um sim, pergunte. E essa foi mais uma das minhas dificuldades, porque eu sempre tive isso. Eu sempre fui independente, eu fui criada para ser independente. Eu fui criada para ninguém mandar em mim. Mandar? Meu marido não manda em mim. Mas na minha mentalidade eu não preciso dar satisfação. Eu aviso, eu comunico, mas eu não peço. E isso, para virar essa chave, demorou um tempo. Foi um tempo que eu precisei para entender, ei, nós somos uma só carne. Então, antes de eu dizer sim, que eu vou lá tomar um café com uma amiga, que eu vou lá numa janta com as amigas, por exemplo, ontem, eu mandei para as meninas, vou ver com o Vini. Conversei com ele, ele disse, claro, não precisa nem me perguntar. Mas para mim hoje, bom dia, Kelly, querida, bom dia para todos que estão chegando aí. Para mim hoje é muito importante e desafiador. Muitas vezes eu tô ali, sim, volta no WhatsApp, eu vou ver com o Vini. Porque ainda é muito automático para mim. Então, pergunte sempre pro seu marido. A Bíblia ensina que a cabeça de todo homem é Cristo e a cabeça de toda mulher é o homem. O marido é responsável pela esposa. Portanto, pergunte ao seu marido o que fazer quando você estiver insegura. Não consigo lembrar o número de vezes que gritei para mim mesma, Elizabeth, não seja uma Eva. Se a Eva tivesse ido lá, né, quando ela foi tentada, porque a gente está falando de Adão e Eva, aqui as lições que a Eva nos deixou, né? Se a Eva tivesse ido lá e dito, Adão, olha só, essa serpente está falando comigo, olha só, os animais não falam, né? Essa serpente está falando comigo, o que tu acha? Será, né? Talvez eles tivessem cometido igual o pecado, né? O erro. Mas existe uma possibilidade de quando 2 cabeças pensam, a gente pensa melhor do que uma, né? Então, comece a perguntar cada vez mais para o seu marido. 3. Conheça seu inimigo e saiba como se defender. A tentação é uma ocorrência diária, portanto, prepare-se para ela. Não seja pega desprevenida. Prepare-se para o ataque e a batalha. Como fazer isso? Comece o dia meditando na palavra de Deus. Deixe que as verdades do Senhor sirvam de fundamento e de foco para seus pensamentos e a ajudem a se firmar, a se capacitar, a aparar as arestas de sua perspectiva e a direcionar sua mente de modo que você pense e responda de acordo com a palavra. Se Eva tivesse a ordem de Deus firme e acuradamente fixa em sua mente e em seu coração, se tivesse memorizado a ordem e a repetido todos os dias, imagine quão diferentes seriam os resultados do seu encontro com o inimigo. Como que eu me fortaleço? Porque as tentações estão aí o tempo inteiro. O inimigo está aí o tempo inteiro.
Tem o tempo inteiro alguém ali dizendo, não vai dar nada. Faz isso, compra escondido do teu marido, faz isso, ele nem vai ficar sabendo, come isso, enfim, o tempo inteiro. Mas quando eu tô firmada, primeiramente, em Deus, se eu começo o meu dia com Deus, lendo a palavra, embora eu nem entenda, né? Muitas vezes a gente não vai entender, e numa das aulas que eu dei na jornada, eu falei sobre isso. E lá em 2020, quando começou toda a minha transformação, eu corri para a Bíblia, embora eu não entendesse nada. Eu disse, vou ler aleatoriamente aqui e pronto. E é isso, comece. Simplesmente comece. Tudo que você não sabe hoje é fruto de um conhecimento que você ainda não tem. E se você ficar, mas eu não sei, você nunca vai saber. Se joga, coloca ali, pega, leia, abra a palavra, vá lendo aleatoriamente. Pede para o Espírito Santo te dar discernimento, que ele vai começar a te mostrar. Ele vai te clarear. Tenha fé nisso. Só que se você não começar, nada vai mudar. E comece meditando na palavra. E esteja atenta. Orai e vigiai. E ali dentro você vai aprender princípios. Por que eu não devo fazer isso? Por que eu não devo escutar qualquer pessoa? Por que eu não devo falar dos meus desejos, dos meus sonhos para qualquer pessoa? Então medite na palavra, que você vai conhecer melhor quando é inimigo, quando é o inimigo, quando são pessoas que não querem o teu bem. Você vai começar a entender quem é do mundo e quem é de Deus. Mas é só fazendo. É melhor feito do que perfeito. Comece. Amanhã, se você tivesse começado hoje, amanhã você estaria bem melhor. Então comece aos poucos e faça isso. Conheça seu inimigo. Conheça onde você não pode ir. Eu estou de dieta. Por que vai ir? Né? Eu estou cuidando da minha alimentação, né? Nem dieta. Por que vai ir num rodízio de pizza? Porque todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. Né? Lembra que a tua mãe disse? Você não é todo mundo. Ou se você vai para lá, vá preparada. Coma antes. Até aprendi isso, né? Toma uma água com aveia, um pouquinho de água com aveia que dá a sensação de saciedade, você não consegue comer tanto. Se previna, conheça o seu inimigo. Conheça onde você está se metendo, porque aí você consegue ter defesa. Aí você consegue se defender. Se a Eva conhecesse, talvez as coisas teriam sido diferentes. Mas ela ficou, uau! Né? Ficou deslumbrado com aquela serpente falando. E quantas vezes isso acontece na nossa vida, que a gente se deslumbra com um amigo, com uma pessoa que vem, né, um golpista, que vem te trazendo mil e uma coisas, coisas boas, e quando você cai? Conheça o seu inimigo. E a melhor forma de conhecer qualquer verdade, a verdade nos liberta, é dentro da Bíblia. Nath, eu não sei. Acabou falar que eu não sei. Acabou, eu não consigo porque é difícil. Comece, mesmo que seja difícil. Comece. Perdoe seu cônjuge. Não há dúvida de que Adão e Eva tinham coisas sérias a perdoar. Os dois falharam e falharam um com o outro. Pior que isso, eles falharam com Deus e até mesmo culparam um ao outro e a Deus por suas falhas. Mas temos de dar graças a Deus que, ao fornecer uma cobertura para os pecados e os erros deles, deu exemplo de perdoar os outros. Depois que seu marido falhar de fato e depois que ele realmente falhar, você precisa perdoá-lo. Não é possível seguir em frente sem perdoar seu parceiro. O Novo Testamento nos diz que temos de perdoar uns aos outros da forma que Deus em Cristo nos perdoa. Você, como cristã, tem experimentado o perdão de Deus para seus pecados. Portanto, pode e recebe a ordem para fazer isso, estender o perdão aos outros, começando exatamente em seu próprio casamento. Você e seu marido podem conversar sobre suas questões matrimoniais em algum momento depois, fazer planos sobre como evitar situações similares no futuro ou sobre como lidar com elas e assumir a responsabilidade pela contribuição individual de cada um na atitude que levou à falha. Mas o primeiro passo para seguir em frente em seu casamento é o perdão. E vocês têm de perdoar um ao outro. E se ele não perdoar? Não importa.
Deus ainda espera que você perdoe seu marido. Ou seja, sem perdão não há casamento. E nós vamos errar, e vamos errar muitos. Nós vamos precisar pedir perdão e nós vamos precisar perdoar o tempo inteiro. Se eu não perdoo, o meu casamento não prospera. Eu fico ali e trava. O perdão trava, não me deixa usufruir das bênçãos. Então eu preciso parar e ok, errei, ok, ele errou e todos nós vamos errar. Por que nós vamos errar? Por causa deste casal aqui. Porque Adão e Eva nos deram a genética, nos deram a herança pecaminosa. E o salário, né, do pecado é a morte, por isso que hoje nós morremos. Então todos nós vamos pecar. Não interessa se é um pecadinho ou um pecadão, tudo é pecado. Qualquer um, né, qualquer erro é pecado. Então eu preciso ser humilde, ir lá e pedir perdão pro meu marido, e eu preciso também perdoar, porque senão eu não consigo seguir em frente. Às vezes é uma coisinha de nada, às vezes é algo grande. E eu preciso perdoar. Está escrito dentro da Bíblia. O perdão vai nos levar à frente. Eu não consigo seguir em frente se eu não perdoar. Eu posso fingir que eu perdoei, mas eu não consigo seguir em frente, porque aquilo fica sempre me incomodando. O perdão genuíno realmente me faz, ok, aconteceu, vira uma cicatriz, porque aconteceu, está acontecido, vira uma cicatriz, mas não dói mais. Cicatriz não dói, ferida dói. Cicatriz não dói, o perdão precisa virar uma cicatriz. E você tem que entender que você vai precisar aprender a perdoar e também ter humildade para pedir perdão. E se ele não aceitar o perdão, a outra pessoa, né, que estamos falando mais especificamente de casamento, o problema é dele. Você fez a sua parte. Você fez a sua parte com ele, com Deus, e o seu coração está tranquilo. Cabe a outra pessoa, a responsabilidade é dela, porque ela também tem esse mandamento de perdão. Então, cabe a ela aceitar ou não aceitar, liberar ou não liberar perdão. Mas você precisa fazer a sua parte. Quando a gente pensa, cada um, né, fazer a sua parte, o mundo ganha com isso. Ah, mas e se o outro? Para de fazer que nem Adão e Eva. Ah, e se ela, a mulher que o Senhor me deste, que me fez pecar? Para de achar culpado. Para de querer botar a responsabilidade do outro e faz a tua parte. Simples assim. As coisas são mais simples do que a gente imagina. E depois do perdão, né? Siga em frente. Por mais terrível e devastadora que tenha sido a falha de Adão e Eva, alcançando a marca, né, de 10 na escala Richter, minha parte favorita é que eles seguiram em frente. Na realidade não havia escolha, eles foram expulsos por Deus de sua casa no Jardim do Éden, mas ainda tinham um ao outro. Gosto de imaginar esse casal desamparado, mas perdoado, reconhecendo que o caminho de volta ao jardim estava de fato fechado para sempre, e depois Adão estendendo a mão para entrelaçá-la com a mão de Eva, enquanto eles se olhavam um nos olhos do outro, e a seguir olhavam adiante e davam seu primeiro passo para o desconhecido juntos. Mesmo que houver falha, teve perdão, siga em frente juntos. Vão juntos, assim como Adão e Eva, né? Não tinham muita escolha, tiveram a escolha antes, né? E aí sofreram as consequências e foram expulsos do paraíso, mas isso não os impediu de seguir em frente. O mesmo deve ser verdade para você e o seu marido. Vocês dois falharão com Deus e um com o outro. Isso é fato. Mas Deus provê tudo aquilo de que você, como esposa, precisa para seguir em frente em direção a qualquer lugar que Deus e seu marido conduza você. Deus estende seu perdão. A graça do Senhor é suficiente. Suas misericórdias se renovam a cada manhã e Ele está com você sempre. Isso significa que você pode e deve seguir em frente. E agora, para encerrar 5 minutinhos, lições de Adão para os maridos. A mesma coisa, primeiro lembre-se de seu propósito. A mesma coisa que das mulheres, né? É para as duas. Deus deu a Adão o domínio. Como primogênito das criações humanas de Deus, Adão era responsável por tudo. Deus confiou não só os animais à sua supervisão cuidadosa, mas também Eva, sua esposa. Adão foi designado líder. E para acrescentar a plena dimensão do papel, você, como Adão, também deve ser o líder espiritual em seu casamento. Então, esse é o propósito do homem, dominar sobre todas as coisas.
e é o líder espiritual de dentro de uma casa. 2. Mantenha-se disponível. Adão estava presente, mas não estava. Com certeza ele tinha um trabalho a fazer, mas não ouviu, ou não viu o que estava acontecendo entre Eva e a serpente, ou estava fazendo, né? Se envolveu e preferiu não ver. Afinal, ele estava fazendo o que Deus lhe pedira para ser feito. Ele estava colocando nome nos animais, né? Estava trabalhando. Esse era o trabalho dele, né? Geralmente nós homens, como criaturas da natureza nômade, todos nós, né, homens e mulheres, amamos fazer longas caminhadas, sair em aventuras, viajar e não temos nenhum problema para ir de um lugar para o outro. Já as mulheres, em contrapartida, preferem as raízes e a rotina. Elas apreciam que tudo esteja em seu lugar, tudo limpo e em ordem, com o menor nível de agitação possível. Adão, como nosso protótipo, estava distante, dando nome aos animais, enquanto Eva ficou sozinha vagueando pelo jardim. Como você pode estar disponível para sua esposa se vocês dois, ou só você, estão fora no trabalho e passam parte do dia ou longos períodos de tempo separados? Uma coisa vital que você pode fazer como líder é desenvolver algumas regras básicas para estar presente para sua esposa. Talvez telefonar para ela algumas vezes durante o dia, para saber como é que estão as coisas, mandar um WhatsApp hoje em dia, né? Essa é uma maneira que dá para a gente estar mais perto mesmo estando longe, porque hoje com a correria, né, a nossa vida nos consome, mas nós precisamos encontrar maneiras, principalmente aqui falando como homem, o que o homem deve fazer, né, de estar presente mesmo não estando. Mandar um WhatsApp aí, tudo certo? Como é que estão as crianças? Como é que foi o dia? Ligar no horário do intervalo, e aí amor, tudo certo? Precisa de alguma coisa? Porque ele é o responsável pela esposa. Terceiro, seja protetor. Voltamos ao que significa ser um líder. Às vezes, os homens usam do papel de líder para delegar, mas não é isso. Na verdade, despejar seria um termo mais apropriado. Afinal, muitas esposas são excelentes em desempenhar multitarefas. Observe como elas fazem malabarismos para lidar com a casa, com as crianças, com o trabalho, com o ministério da igreja, com os pais delas e com os nossos também, né? Aqui está falando é o homem que escreve, né? O marido da Elizabeth que escreve. Por isso concluímos, por que não pedir a ela que leve o carro ao mecânico? Ou, como ela é muito boa em matemática, por que não deixar que ela assuma a responsabilidade pelas finanças da família e garanta que as contas sejam pagas na data? A lista de tarefa que nós, maridos, podemos delegar à esposa poderia continuar de uma maneira interminável e, infelizmente, às vezes continua mesmo. Nossa esposa é tão competente que ficamos mais que felizes em deixá-la carregar os fardos que nós mesmos poderíamos carregar. Atenção, homens. É claro, se a sua esposa é excelente em matemática e gosta de orçamentos, pode deixá-la fazer isso enquanto você assume alguma outra tarefa que seria dela, por exemplo, da casa. Encare os fatos. Sua esposa já tem muita responsabilidade em seu papel de esposa, mãe, administradora da casa e talvez também como profissional. Seu trabalho é protegê-la de modo que ela possa continuar a fazer o melhor em seus principais papéis. Ela não é a sua assistente, é apenas sua esposa. Então, a gente precisa entender isso, os maridos precisam entender isso. Ah, Nath, mas o meu marido não está nem assistindo essa live, meu marido não tem nem esse conhecimento. Comece você a cumprir os seus papéis, comece a orar, porque o primeiro que se levanta, levanta uma casa inteira. E aos poucos ele vai começar a querer entender o que está acontecendo com você e ele vai começar a entender que tem muitas coisas que são da responsabilidade dele. Né? Às vezes nós, até mesmo pela nossa criação de hoje em dia, pelo mundo moderno que tá, estragou o carro, eu vou lá no mecânico, eu falo com os mecânicos. Levante-se e não faça mais isso. Peça para ele com jeito, amor. Né? É um lugar que está cheio de homem lá, é uma coisa que eu não entendo. Então, essa é a responsabilidade do seu marido, porque ele é o seu protetor. Porque você tem tantos outros papéis. E quando você cumpre o papel que não é seu, quem está cumprindo com o seu? Aí você está falando como mãe, como administradora do teu lar. Você não está cuidando bem do seu casamento, você não está cuidando bem do seu marido, porque você está cuidando de papéis que são dele. Então, fique atento a isso. Seja um encorajador. O pecado trouxe maldição e julgamento para o mundo e para a vida de Adão e Eva. Você consegue imaginar como Eva se sentiu depois do colapso de sua vida? 100% perfeita e bela? Ela não teve má intenção. Não decidiu desobedecer a Deus de modo deliberado. Nada disso. Ela foi enganada. E sua queda na tentação trouxe as piores consequências possíveis. Seu lar foi destruído.
Sua relação com Deus foi alterada. Isso sem falar em sua relação com seu marido. Ela deve ter se sentido mais por baixo que a barriga daquela serpente rastejando pelo solo. Todos os fatos descritos anteriormente aconteceram de fato, e isso de maneira nenhuma significa que Adão não estava em falta. Há um provérbio italiano que diz: quando uma esposa peca, o marido nunca é inocente. Mas isso ainda não torna as coisas mais fáceis para Eva. É aí que Adão entra para salvar a situação e é aí que você, no papel de marido, pode ajudar sua esposa. Lemos que depois de Adão parar de culpar a esposa, ele e Eva seguiram em frente. Adão chamou Eva, a sua mulher, porque ela foi a mãe de todo vivente. O nome Eva significa vida, ou produtora de vida. Ele não tinha dado o nome quando ela pecou, quando fez tudo isso, ela ainda não tinha recebido o nome de Eva, que significa vida, ou produtora de vida. Que declaração positiva, em especial depois dela ter acabado de receber a pena de morte de Deus. Eva, a mãe de toda a vida. O nome que Adão deu à esposa não estigmatizaria nem a prejudicaria, tampouco seria um eterno lembrete da falha dessa mulher. Não, nada disso. O nome era uma declaração que a colocava em uma posição de honra e respeito, dava-lhe um futuro e uma esperança. Então, quanto que mesmo que essa mulher errar, mesmo que seu homem errar, né? Mas aqui nós estamos falando do marido, encoraje, esteja ao lado dele. Esteja ao lado dela. Não julgue, não atire a primeira pedra. Perdoe e seja um encorajador. E você, mulher, também encoraje o seu marido. Então, esses são os pontos que as lições, né, que Adão e Eva nos ensinam, alguns deles, né, que trazem aqui no livro, que eles nos ensinam para a gente levar para dentro do nosso casamento. Eu espero que essa live tenha edificado o seu coração, que ela sirva para impulsionar você em direção a buscar o conhecimento cada vez mais, a entender que somos seres humanos, pecaminosos, que vamos errar, que precisamos perdoar, e entender principalmente qual é o meu e qual é o papel do meu marido dentro do casamento, para que esse casamento realmente seja um casamento dos sonhos. E eu aproveito para vocês que estão aqui a dizer que ainda não se inscreveram, que ainda não caíram para dentro da turma que está maravilhosa, do casamento dos sonhos. O link está na bio, cai para dentro, garante que fica disponível o carrinho somente até domingo às 23h59. Depois vai fechar e não adianta, só daqui não sei quantos dias, né? De novo teremos a turma, vou abrir a turma de novo. Então, se você realmente quer começar a viver o casamento que você sempre sonhou, que você sonhava quando você era criança, corre na minha bio. Então, cai para dentro. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Comece a viver o extraordinário de Deus dentro da tua casa. Um beijo grande e fiquem com Jesus.